Graça e paz para você que está me dando o privilégio e oportunidade de entrar na sua casa através das suas redes sociais. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento, Palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo. Nós vamos hoje estudar, certo? Fazer aquela série de estudos. Todo chamado começa como escolha e iniciativa de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Moisés, o libertador. Para que você possa acompanhar essa série de estudos, eu vou deixar na descrição desse vídeo aí os vídeos anteriores sobre os estudos que nós fizemos. Vou deixar aí para que você possa ver. E não esquece de dar o seu joinha quando você estiver assistindo esse vídeo. Assiste ele até o final, certo? Deixe o seu comentário também. E não se esqueça de inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E se você já está inscrito, eu quero agradecer a sua inscrição. Bora para o vídeo. Na aula de hoje falaremos sobre o chamado de um dos homens mais importantes para a formação de Israel como nação, Moisés, o grande líder, o libertador. O início do seu chamado, vamos falar agora, certo? Há uma característica diferenciada de Moisés em relação aos outros. Os outros que nós estudamos eram adultos. Noé era um homem adulto, Abraão era um homem adulto quando foram chamados por Deus. José era um adolescente quando começou a receber os primeiros sonhos, as primeiras vezes que Deus queria se comunicar com ele, mas ele só captou a intensidade do seu chamado já como adulto. Agora vamos falar sobre Moisés. Tudo começou quando o faraó mandou matar todos os hebreus recém-nascidos do sexo masculino, entre os quais estava Moisés. Isso você vai conferir Êxodo capítulo 1, dos versos 6 ao 22, certo? Você pode abrir sua Bíblia aí e conferir. Você vai ver toda essa história que eu estou resumindo para você. Moisés era filho de Joquebede e Anrão. Eles foram inspirados pelo Senhor a colocar o bebê no cestinho às margens do rio Nilo. Confere na sua Bíblia, em Êxodo capítulo 2, do 1 ao 6. Esse cestinho, que até hoje é chamado de Moisés por causa do nosso libertador aí. Deus cuidou do restante, fez a filha do faraó retirar o cesto do rio e criar o menino dentro do palácio, aprendendo a ler e a escrever, para poder perpetuar a cultura hebreia, que era transmitida de forma oral devido à falta de domínio dos hebreus em relação ao idioma escrito. Além de aprender tudo sobre a ciência egípcia, você vai conferir isso na sua Bíblia. Atos capítulo 7, verso 22, você vai ver que Moisés, para poder exercer essa função que Deus daria a ele de ser o libertador do povo hebreu, de ser o estadista, o primeiro governante, ele precisou passar por tudo isso. Ele precisou aprender a ler, escrever, conhecer a ciência e toda a cultura egípcia. E, ao mesmo tempo, Moisés manteve contato com a cultura hebreia. Você vai conferir em Êxodo capítulo 2, do 7 ao 10. Pois o Senhor já tinha estabelecido para Moisés a missão de ser o libertador do povo hebreu da opressão dos egípcios. Mas, para isso, Moisés precisou ser experimentado em outras questões relacionadas à gestão de pessoas. Paciência e longanimidade, por exemplo.
Você vai conferir isso em Êxodo capítulo 2, do 11 ao 25. Então a gente aprende que Deus, quando quer preparar alguém, ele prepara da forma completa. Deus chamou Moisés e deu a ele a incumbência de reunir o povo hebreu a fim de libertá-lo da escravidão do Egito, da escravidão no Egito. Você vai conferir isso em Êxodo capítulo 3, do 1 ao 22. A partir daí, Deus começou a estruturar a nação hebreia, estabelecendo um governo teocrático, ou seja, Deus dava as instruções, era o governante principal, Moisés era o representante de Deus entre o povo e ele as transmitia ao povo. Você vai conferir isso no livro do Êxodo, capítulo 7, versículos 1 e 2. Fazendo de Moisés ao mesmo tempo o poder legislativo, certo? Criando e formulando as leis, sendo o poder executivo, né? O executor e cumpridor das leis, e o poder judiciário, o regulador e fiscalizador da formulação e da execução das leis. Esse era o plano original do Senhor, certo? A monarquia surgiu por conta da rebelião do povo contra o Senhor, querendo imitar as outras nações pagãs. Nós já tivemos aí algumas aulas sobre a história dos reis de Israel. Nós já aprendemos sobre isso, certo? Já coloquei até em vídeos anteriores esses vídeos para vocês verem. Mas se vocês quiserem ver, entra aí no canal. Tem os vídeos aí sobre a história dos reis de Israel. Vou fazer até melhor, vou deixar na descrição desse vídeo aí. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a precipitação de Moisés, certo? Sendo já homem feito, Moisés viu um egípcio maltratar um hebreu, espancando-o impiedosamente. E aí ele resolveu matar esse hebreu. Você vai conferir isso em Êxodo capítulo 2, versos 11 e 12. No dia seguinte, ele viu dois hebreus discutindo, e um deles começou a espancar o outro, o que levou Moisés a interferir. O hebreu espancador questionou a autoridade de Moisés e o fez saber sobre a morte do egípcio, que afinal de contas Moisés no dia anterior matou o egípcio e deu um jeito de sumir com o corpo. E isso fez com que o futuro libertador dos hebreus entendesse que foi descoberto e que certamente ele seria morto pelo faraó, se a notícia, né, fosse levada adiante. Então, para não morrer, ele fugiu para Midian. Confere na sua Bíblia, Êxodo 2, do 13 ao 16. Isso também fazia parte de um projeto de Deus, porque aquela não era a hora do Moisés ser levantado para ser o libertador. Lembra que eu falei há pouco ainda acima que Moisés precisava ser preparado na paciência, na longanimidade? Aí foi um exemplo. Moisés não ia poder sair resolvendo tudo, matando todo mundo, certo? Então ele precisou ir para essa terra aí para poder aprender. Fica evidente nesses episódios que Moisés ainda não estava pronto para exercer o seu chamado, pois não era matando os seus opressores, os seus opositores, que ele seria um bom líder, pois ele teria que aprender a lidar com posições de todo tipo. Ele ia ter que aprender a lidar com pressões de todo tipo, lidar com divergências. Não pode sair resolvendo desse jeito. Não pode resolver com intolerância. A sua permanência em Midian foi necessária,
para ele amadurecer e aprender a ser paciente, pois essa virtude seria imprescindível enquanto ele estivesse liderando o povo hebreu. Vocês vão ver, nós conhecemos a história, ele lidou com um monte de gente murmuradora, lidou com um monte de gente rebelde, certo? Então ele precisava aprender essas questões aí. Então ele ficou nessa terra aí. Naquela terra, Midian, Moisés casou com Zípora, a filha mais velha do sacerdote de Midian, cujo nome era Jetro. O Jetro foi bastante útil num determinado momento da liderança de Moisés. Quando ele viu Moisés sobrecarregado, ele deu um conselho importantíssimo. Nós vamos ver isso já já. Também em Midian nasceu seu primogênito Gerson. Os anos passaram. O faraó que desejava matar Moisés, naquela leva lá junto com os outros hebreus do sexo masculino recém-nascidos, aquele faraó havia morrido. Mas isso não trouxe nenhum alívio aos hebreus, que gemiam e clamavam ao Senhor, que ouviu as suas orações. Confere na sua Bíblia, Êxodo 2, do 17 ao 25. Agora nós vamos ver outra parte. Deus fala com Moisés na sarça ardente. Após o povo gemer e clamar, deixando Deus preocupado, ele então viu que era hora de Moisés voltar ao Egito e iniciar o processo para libertar o povo hebreu das mãos dos seus opressores. Moisés estava executando o seu serviço normalmente em Midian, certo? Lá, trabalhando lá conforme ele estava fazendo, ajudando seu sogro Jetro na lida diária, levando o rebanho ao Monte Moriá. Confere na sua Bíblia, Êxodo capítulo 3, verso 1. Quando o anjo do Senhor apareceu a ele no meio de um espinheiro, como a gente conhece, sarça, certo? Que ardia em chamas, mas não queimava, o que deixou Moisés curioso e intrigado. Confere na sua Bíblia, Êxodo capítulo 3, versos 2 e 3. O profeta se aproxima do espinheiro para ver o que estava acontecendo, quando o Senhor o chama. Pede para ele tirar as sandálias, por estar em um lugar santo. Confere na sua Bíblia, Êxodo 3, versos 4 e 5. Então Deus se apresenta a Moisés, Êxodo 3, verso 6. Fala com o libertador que ouviu o clamor dos hebreus, seu povo, e decidiu descer para libertá-lo dos egípcios. Confere aí, Êxodo capítulo 3, do 7 ao 9. Em seguida, Deus coloca Moisés a par da sua missão libertadora e dá a ele as instruções para que Moisés possa desempenhar com sucesso essa árdua tarefa, libertar o povo das mãos dos opressores egípcios e levá-lo para a terra prometida. Confere na sua Bíblia, Êxodo 3, do 10 ao 22. O profeta faz alguns questionamentos ao Senhor, que continua a instruí-lo sobre a execução dessa tarefa que lhe foi confiada. Até mesmo em relação à dificuldade de Moisés com o idioma, Deus pensou e nomeou Arão, intérprete de Moisés, para transmitir as instruções ao povo.
Confere na sua Bíblia, Êxodo 4, do 1 ao 24. Eu quero falar sobre essa questão do idioma. Tem os pregadores que costumam dizer que Moisés era gago, que Moisés tinha a língua presa, que Moisés era fanho, quando Moisés informa a dificuldade dele de falar. A verdade é que a dificuldade de Moisés era simplesmente com o idioma. Lembram que eu falei no começo aí? Moisés passou até os 40 anos entre os egípcios, correto? Então ele não tinha muito contato com o idioma hebreu, até porque os hebreus tinham contato com o idioma egípcio para poderem entender-se e serem entendidos, então eles aprenderam o idioma egípcio. Então Moisés não tinha muito contato com o idioma hebreu, tinha alguma coisa de contato, mas não muito. E quando ele foi para Midian, 40 anos ele ficou em Midian, ele perdeu o contato com o idioma egípcio. Vamos lembrar que nós estamos em muitos milhares de anos antes de Cristo. Não tínhamos ali os recursos que temos hoje para manter contato com o nosso idioma. Pessoas que moram fora do Brasil e que de repente estão me vendo agora e não perdem contato com o português, certo? Por conta aí, das redes sociais. Tá? A época era outra. Vem comigo, vamos continuar. A partir daí, os capítulos seguintes do Êxodo mostram toda a saga dos hebreus até finalmente serem autorizados pelo faraó a saírem do Egito, exatamente como o Senhor havia dito a Moisés que faria. Moisés, por sua vez, teve que colocar em prática tudo aquilo que aprendeu desde o seu nascimento até chegar àquele momento. Lidou com a incredulidade do povo, a desconfiança de algumas pessoas, a rebelião liderada por Corá. Em todos esses momentos, precisou exercer a virtude da paciência aprendida em Midian, cuidando dos animais do seu sogro, entre outras coisas. Registrou todos os fatos ocorridos no Pentateuco, que é a reunião dos 5 primeiros livros da Bíblia, como nós conhecemos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a fim de perpetuar a história do seu povo, algo que ele só pôde fazer por ter sido alfabetizado, conforme todo o planejamento de Deus. Agora vamos concluir aqui. A história do chamado de Moisés nos mostra que Deus nunca faz nada sem propósito e nem faz as coisas pela metade. Deus, sempre tem tudo sob seu controle e sua direção, o que nos dá a certeza de que, quando o Senhor nos chamar, basta dizer sim e o restante deixar nas mãos dele, e que Deus nos abençoe sempre. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou meu coração, e meu desejo sincero é que esse estudo traga muita edificação espiritual para a sua vida. Meu desejo é que esse estudo, juntamente com os outros que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, possam trazer conforto para a sua alma e direção para o chamado que Deus tem para a sua vida. Recapitulando aqui, você que ainda não está inscrito no canal, tem visto os vídeos nas suas redes sociais, se inscreve no canal, assiste esse vídeo até o final, certo? Deixa lá o seu comentário, clica no joinha para fortalecer o canal. E você que já está inscrito, não esquece de deixar o seu joinha também, não esquece de ver o vídeo até o final, não esquece de deixar o seu comentário,
E que Deus esteja abençoando grandemente a todos vocês. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.